pessoal! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Meu nome é Kátia Rodrigues, para quem ainda não me conhece, nós estamos dando continuidade numa série de estudos desse livro valioso, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Nós estamos na segunda semana, portanto, nós estamos na unidade 2 e hoje é o dia 2, onde o tema abordado é os planos de Deus versus os nossos planos. Então eu te convido a você deleitar naquilo que você vai ver hoje e também te desafio a você colocar aí no comentário as suas experiências, que certamente, já estando na segunda unidade, você já deve ter visto Deus agindo ao seu redor. Então divide conosco a sua experiência, coloca aí embaixo nos comentários o que você tem percebido que Deus tem feito na sua vida e se já está havendo essa mudança constante, né? E que você continue aí com seu coração aberto, que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar no seu coração e que você continue a estar com os olhos espirituais voltados para as coisas de Deus. Que Deus te abençoe e um ótimo estudo. Vamos seguir? Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, na unidade 2, do dia 2, e que o Espírito Santo de Deus te conduza e que você consiga compreender e entender esse estudo em nome de Jesus. No dia 2 vai falar sobre os planos de Deus versus os nossos planos. Compreender aquilo que Deus vai realizar no lugar onde estou é mais importante do que dizer a Ele o que eu desejo fazer para Ele. Quem livrou os filhos de Israel do Egito? Foi Moisés ou Deus? Foi o Senhor Deus. Ele resolveu trazer a Moisés um relacionamento com ele a fim de que pudesse livrar Israel. Será que Moisés alguma vez tentou tomar as questões referentes aos filhos de Israel nas próprias mãos? Sim. Eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 2, do versículo 11 a 15. É uma passagem um pouquinho longa, mas é necessário que você leia essa passagem toda para a gente dar continuidade, tá ok? Então vamos lá. Em Êxodo 2, do versículo 11 a 15, Moisés ele começa a fazer a sua própria vontade em favor do seu povo. O que poderia ter acontecido se Moisés tivesse tentado livrar os filhos de Israel usando algum recurso humano? Milhares e milhares de pessoas teriam sido mortas. Moisés tentou tomar a questão referente a Israel nas próprias mãos. E isso custou a ele 40 anos de exílio em Midian, trabalhando como pastor de ovelha. Quando Deus livrou os filhos de Israel, quantos se perderam? Nenhum. No processo, Deus até levou os egípcios a darem aos israelitas seu ouro, a sua prata e suas roupas. O Egito foi empobrecido e o seu exército destruído, e os israelitas eles não sofreram uma baixa sequer, porque não reconhecemos que é sempre melhor fazer as coisas da maneira como Deus quer. Nós causamos problemas e também algumas destruições, às vezes, em nossas igrejas, porque temos um plano. Nós colocamos o plano em prática e o resultado dele é apenas aquilo que nós podemos fazer. Deus em Cristo é a cabeça do corpo, a igreja. Como seria bom se nós descobríssemos a diferença que faz permitir que Deus seja a cabeça desse corpo. Ele fará mais em 6 meses com o povo consagrado a Ele do que nós mesmos poderíamos fazer em 60 anos sem Ele. Então vamos ver aqui os caminhos de Deus. Eu vou pedir para que você leia a passagem agora em Salmo 81, do versículo 10 a 12. Salmos 81, do versículo 10 ao 12. Agora, pressupondo que você já leu
essa passagem, eu quero que você faça o seguinte, que você procure a resposta que Deus dá àqueles que seguem os seus caminhos. E aí responda então as perguntas a seguir. Número 1. O que Deus já havia feito a Israel? Número 2. O que Deus prometeu ao seu povo? Número 3. Como o povo respondeu? Número 4. O que Deus fez? Agora eu vou pedir para que você continue no livro de Salmos, no capítulo 81, e separa aí para você dar continuidade o versículo 13 e o versículo 14. Agora que você leu o versículo 13 e 14, eu quero que você veja o que poderia ter acontecido a Israel. E então me responda aí, dando continuidade aos questionamentos, tá bom? Vamos lá para o 5, então. O que poderia ter acontecido se Israel tivesse escutado e obedecido a Deus? Agora eu vou pedir para que você leia Hebreus, capítulo 3, versículo de 7 a 19, e vai me responder também a uma pergunta, que diz assim, número 6. Porque foi negada aos filhos de Israel a permissão para entrar na terra prometida. Nós somos servos de Deus e nós devemos ajustar a nossa vida e fazer aquilo que Ele nos direciona a fazer. Ajustamos a nossa vida a Deus, para que Ele possa, por meio de nós, fazer aquilo que Ele desejar. Deus, Ele não é o nosso servo. Nós não devemos colocar Ele como se Ele que fosse nosso servo. Ao contrário, nós devemos nos ajustar a Ele para que os planos dele sejam concluídos. É nós que devemos ser servo dele. E nós que devemos nos ajustar àquilo que Ele vai fazer. Se não nos submetermos a Deus, Ele, com certeza, Ele vai permitir que nós sigamos os nossos próprios caminhos. E fazendo isso, a gente jamais vai ter experimentado o que Deus está esperando. E querendo fazer por nós aquilo que somente Ele pode fazer, né? Que é usar a nossa vida. Então, que a gente se ponha no lugar de servo. Não exigir de Deus que Ele ouça as nossas orações, que Ele atenda os nossos pedidos. Não, nós não devemos fazer uma barganha. Eu oro e sou serva de Deus e Ele vai atender os meus pedidos. Não, que seja feito aquilo que Ele quer fazer e que nós estejamos prontos para obedecer, ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo. Israel foi tirado do Egito com muitos sinais miraculosos e prodígios. Você não acha que Israel poderia crer que Deus seria capaz de fazer qualquer coisa? Quando chegaram à terra prometida, não confiaram que Deus a entregaria a eles. Por causa disso, eles passaram 40 anos vagando pelo deserto. No Salmo 81, que nós acabamos de ver agora, Deus lembrou que teria derrotado os inimigos de Israel rapidamente se tivesse tão somente seguido os planos dele, em vez de seguir a sua própria estratégia. Então eu vou pedir para que você medite e você responda essas duas perguntas que vêm a seguir. Número 1. A fim de executar os seus planos e os propósitos de Deus, ele teria mudado a maneira como age com as pessoas? Número 2. Você prefere seguir seus próprios planos e vagar por um deserto espiritual ou seguir pelos caminhos de Deus e entrar rapidamente numa terra prometida espiritual? Você precisa saber o que Deus está para fazer. Agora eu vou ler aqui mais um fato onde o autor ele narra, e eu acho muito importante passar para vocês essa experiência que o próprio autor ele teve, que essa visão que ele tem nos leva também a gente parar e pensar em certos pontos que vem acontecendo na nossa vida, aonde Deus também está atuando, conforme atuou na vida desse autor, o que levou a esse sucesso de ter
lançado esse livro, né, que tem sido abençoador. Então eu vou ler aqui para você. Certa ocasião, alguns líderes vieram a Vancouver a fim de discutir planos de longo prazo para um programa especial que tínhamos estabelecido para a área da metropolitana. Muitos líderes de várias agências iriam cooperar conosco para realizar muitas coisas maravilhosas. No entanto, em minha mente eu perguntava, isso o autor falando, mas e se Deus chamar a nossa nação ao juízo antes daquela ocasião? E aí ele diz, percebi o quanto eu precisava saber o que Deus tinha em mente para a cidade de Vancouver. Planejar o que eu queria fazer no futuro poderia ser totalmente irrelevante. Quando Deus, no Antigo Testamento, chamava um profeta, geralmente lhe ordenava a apresentar uma mensagem que tinha 2 aspectos. O primeiro era o desejo de Deus, que era assim, chamar o povo dele e voltar o povo para ele. Se o povo não respondesse, então teria de ouvir uma segunda mensagem, que diz assim, diga ao povo que ele está mais perto do momento do juízo do que jamais esteve. Então, a palavra de Deus ao profeta era, diga isso ao povo. Isso é o que eu tenho feito. Isso é o que eu estou fazendo agora. Isso é o que estou prestes a fazer. Então, chame o povo a uma resposta. Você acha que era importante os profetas que eles soubessem o que Deus estava prestes a fazer? Quando Deus estava pronto a trazer um julgamento terrível sobre Jerusalém e destruir a cidade inteira, era importante saber o que ele estava prestes a fazer? Certamente que sim. A seguir, eu vou pedir para que você assinale algumas questões, tá? Na verdade, em que sua opinião, qual é o grau de proximidade do juízo divino em que seu país está? Eu vou pedir para que você assinale as alternativas, tá? A número 1 diz assim, não creio que Deus trará algum juízo sobre o meu país. Número 2, creio que o juízo de Deus ainda está muito longe. Número 3, não posso compreender porque Deus tem demorado tanto. Creio que estamos na iminência de um juízo da parte de Deus, de grandes proporções. Número 4, creio que já estamos sofrendo um juízo disciplinar, como aquele descrito em Isaías 5, de 1 a 7. Número 5, creio que já passamos por uma experiência do juízo de Deus. Lembrando a você que todas as suas respostas, elas são suas respostas. Não existe o certo e o errado. Por quê? Porque lá na frente, você vai ter um outro tipo de pensamento. Tá ok? Então, não fique muito focado nas respostas. As respostas, elas são pessoais e são intransferíveis. Quer dizer, você vai responder hoje de uma forma. Se lá na frente, no decorrer do estudo, você entender de uma outra forma, é válido você retornar, porque algumas atividades nós vamos ter que retornar às unidades anteriores e você vai ver a diferença da sua resposta. Então, não existe resposta correta. Tá bom? É a resposta que Deus coloca no teu coração e aquilo que você tem uma visão agora no momento. Então, vamos dar continuidade. Que evidências você pode apresentar para sustentar a sua resposta? Que efeito aquilo que você crê tem sobre a maneira de como você vive? Vamos continuar. Compreender o que Deus está para fazer no lugar onde você está é mais importante do que dizer-lhe o que você quer fazer para ele. O que adiantaria se Abraão dissesse a Deus que estava planejando dar um giro por Sodoma e Gomorra e ir de porta em porta para testemunhar um dia antes de Deus destruir as cidades? O que adianta traçar planos por longo prazo na sua igreja, até na sua vida, antes de colocar em prática aquilo que Deus te trouxe
né? Então, de nada adiantaria. Você precisa saber o que Deus tem anotado na agenda para a sua vida, para a sua igreja, para a sua comunidade, para o seu país, né? Então, assim, você e a sua igreja e a sua própria vida pessoal poderão se ajustar a Deus, para que Ele possa colocar você no fluxo principal da atuação dele, antes que seja tarde demais. Embora seja improvável que Deus lhe dê uma agenda detalhada, mas Ele fará você saber um passo de cada vez. A maneira como você e a sua igreja precisam responder aquilo que Ele estiver fazendo. Agora eu vou pedir para que você ore e que você peça direção a Deus para a maneira de como você deverá responder a Ele, tá bom? E aí eu vou colocar aqui para você alguns tópicos. E você, antes de você responder esses 6 tópicos, eu peço para que você realmente ore pedindo a Deus direção. Eu quero que você fale sobre a sua vida pessoal, a sua igreja, a sua comunidade, a sua família, o seu trabalho e o seu país. Você vai responder a esses questionamentos diante do que você orou pedindo direção a Deus. De que maneira você deve responder a esses questionamentos? Talvez você queira fazer algumas anotações, né? Então, eu acho muito válido você anotar tudo, porque a nossa memória ela é fraca, né? Nós somos frágeis e, por vezes, com tantas coisas que a gente ouve, é muito importante, até para você depois rever, é muito importante você anotar tudo. Vamos continuar. O que Deus estava prestes a fazer quando começou a dizer a Martinho Lutero que o justo viverá pela fé? Bom, ele queria levar as pessoas a toda a Europa a compreender que a salvação era um dom gratuito e que cada pessoa tinha acesso direto a ele. Deus estava fazendo uma grande reforma. Ao estudar os grandes movimentos de Deus na história da igreja, dá para se notar em cada caso que ele veio a uma pessoa e essa pessoa entregou-lhe a vida. Então Deus começou a realizar os seus propósitos por meio dela. No lugar onde você está, existem algumas coisas que estão para acontecer na vida de outras pessoas. Deus ele quer interferir nessas vidas. Suponho que ele queira fazer isso por intermédio de você. Ele vem e lhe fala. Mas você está tão voltado para si mesmo que responde: não acho que eu esteja preparado. Não creio que serei capaz. E eu, reticências, e vai, fica se questionando. Você vê o que acontece? O enfoque é sobre o eu. No momento em que percebe que Deus está agindo em sua vida, você lhe dá uma lista completa de razões pelas quais ele escolheu a pessoa errada e que a hora não é aquela. Eu gostaria que você buscasse a perspectiva de Deus. Ele sabe que você não é capaz de realizar coisa alguma, mas Ele próprio quer realizar a obra por intermédio de você. Amém? Vamos para a revisão de hoje. Faça uma revisão do estudo de hoje e, como sempre nós temos feito nos nossos estudos, eu peço para que você ore, pedindo a Deus que Ele identifique as afirmações e o versículo que Ele quer que você compreenda, que você aprenda e que você pratique, tá bom? Agora eu vou pedir para que você escreva essa afirmação ou esse versículo mais importante de hoje, você deixa ele anotado no seu caderno, tá? Aí no segundo questionamento eu vou pedir para que você pegue essa afirmação ou esse versículo que você escolheu, que Deus colocou no teu coração, você vai transformar isso nas suas próprias palavras como uma oração de resposta a Deus. E depois eu quero que você responda o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje. Vamos para o resumo? O resumo do nosso estudo de hoje é assim: faço tudo à maneira de Deus. Deus fará mais em 6 meses por meio de um povo consagrado a Ele do que nós poderíamos fazer em 60 anos sem Ele.
Sou servo de Deus. Ajusto minha vida de acordo com a obra que Ele vai realizar. Compreender o que Deus vai realizar no local onde eu estiver presente é mais importante do que dizer a Deus o que eu desejo fazer para Ele. E assim nós concluímos o nosso estudo de hoje, na unidade 2 do dia 2. E espero que o Senhor tenha falado profundamente ao teu coração. Quero deixar aqui mais uma vez para que você fique focado na unidade de cada dia, que você estuda um dia por vez. Não passe para a próxima tarefa, para o próximo dia, para que Deus continue a atuar na sua vida e você tenha a percepção disso. Então, é de extrema importância que você faça o estudo um por vez, tá bom? Só assim você vai começar, Deus vai ministrar no seu coração e você vai começar a perceber aonde Deus está atuando, onde Deus está agindo e você juntar-se a Ele. Nada de pular etapas, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e vamos continuar mergulhando por águas muito mais profundas. Que Deus te abençoe e até uma próxima aula.